Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o professor Alex. Hoje estou aqui de novo com ele, professor José Sani. Tudo bem, Sani? Tudo bem, e você, Alex? Como vai? Prazer em revê-lo. A gente vai dar sequência aqui ao curso de cirurgia plástica. Já tivemos 2 aulas para você desenvolver uma melhor técnica cirúrgica. Hoje nós vamos começar falando sobre frenectomia, frenotomia, que é uma coisa bastante importante para que a gente facilite o nosso trabalho, principalmente em associação com outras técnicas cirúrgicas. Então, com considerações gerais, a frenectomia ou a frenotomia é uma cirurgia mucogengival que está relacionada com a cirurgia plástica. Ela é destinada principalmente a melhorar as condições do vestíbulo, conseguir um aumento de gengiva inserida, resolução de retrações gengivais e liberar a margem gengival de tracionamento. O freio, quando ele está posicionado na linha mucogengival, que é a posição normal dele, ele não causa nenhuma interferência. Mas, às vezes, ou ele está muito abaixo, próximo da margem gengival, ou então, devido a um processo de retração gengival, o freio, mesmo na posição, ele começa a atuar na margem gengival, retendo placa bacteriana, dificultando a higienização do paciente e agravando o quadro desse paciente. Então, eu vou mostrar para vocês vários tipos de técnicas cirúrgicas para a gente resolver a situação. A frenectomia é a remoção total daquela inserção muscular, que é o freio. A frenotomia é um reposicionamento do freio. Então, só para lembrar vocês que freios e bridas nada mais são do que dobra de mucosa, geralmente com fibras musculares que inserem os lábios, as bochechas, na mucosa alveolar ou na gengiva e no periósteo subjacente. Então, a gente tem que lembrar que é uma dobra de mucosa contendo fibras musculares. Então, por exemplo, aqui é lógico, é uma tremenda malformação bucal, mas aqui dá para ver nitidamente freios, bridas, tá ok? Ou seja, assim, essa dobra que a gente chama de freio e brida. É um dente ali? É uma deformidade bucal, fissura nasopalatina, e o palato aberto. Então, aqui são 11, aqui é o 12, depois aqui eram dentes anômalos, entendeu? Molar, o palato dele era totalmente fechado. Então, justamente essa, eu pus essa foto porque está bem nítido as inserções musculares. E observem que aonde o freio está mais atuante, observe o processo inflamatório aqui, placa bacteriana, porque o paciente não consegue higienizar. Isso aqui são freios, tá? Os freios, na realidade, ou também bridas, como queira chamar, os freios, na realidade, são inserções maiores. São as inserções principais, vamos chamar assim, normalmente localizado entre os incisivos. Já as bridas ou freios secundários normalmente estão localizados em outras partes da boca. Então, qual é o grande problema do freio? É justamente ele tracionar a margem gengival normal, dificultando a escovação apropriada dos dentes, facilitando o acúmulo dos irritantes, das bactérias, da placa bacteriana, biofilm. Desenvolver tração na parede mole da bolsa periodontal, aumentando a sua gravidade. E interferir na cicatrização pós-tratamento, impedindo uma perfeita adaptação dos tecidos. Então, muitas vezes, a gente necessita atuar no freio, no caso principalmente cirurgias a retalho, e depois quando a gente repõe o retalho, o freio começa a tracionar essa cirurgia, então impede um bom processo de cicatrização, porque ele traciona o tecido, então a gente não consegue essa adaptação correta. Então, definindo, frenectomia é a cirurgia que tem por finalidade melhorar as condições do vestíbulo e das estruturas que são dependentes, dentre elas a margem gengival, por meio da liberação das inserções inconvenientes, tais como os freios e bridas que causam danos à gengiva. Então, a frenectomia é a remoção total do freio, tá? Então, ela atua justamente em inserções de freios e bridas próximas à margem gengival, coadjuvante de outras técnicas cirúrgicas, como eu falei agora há pouco para vocês, no caso do retalho, e em casos de freios volumosos, principalmente quando a gente é requisitado pelo ortodontista para remover os freios, principalmente incisivos centrais superiores, que eles chegam às vezes a fazer aquele cordão de tecido muscular que chega até a atingir o palato, ocupando um espaço que é o diastema dental.
Então, existe uma discussão muito grande. O freio, ele causa o diastema ou ele está ali por conta do diastema, entendeu? É uma discussão grande que nunca a gente consegue chegar a um resultado totalmente uma situação conclusiva. Então, nós, periodontistas, temos a obrigação de seguir o pedido do ortodontista e explicando para ele a necessidade ou não de tirar esse freio. Olha para ele, puxa, tá ok? Puxa, a gengiva não consegue ficar totalmente em repouso. Então, esse aqui é uma indicação da frenectomia ou frenotomia. Então, aqui só para vocês verem, olha que o freio atuou de tal maneira que puxou totalmente a parte vestibular da gengiva do paciente. E com isso vai agravando cada vez mais o quadro, dificultando a higienização, retendo placa bacteriana. Observem o freio, ó. Ele na realidade ele está na linha mucogengival. Só que olha a retração do dente. Ou seja, o problema periodontal se associou ao freio e a partir daí o freio começou a interferir na margem gengival. E com isso tem placa bacteriana e agrava o quadro. Agora, tem casos de pessoas que têm, além da retração, tem um recorte muito baixo. Então o freio, ele atua assim, dificulta o processo de higienização, pode agravar uma enfermidade periodontal. E aqui, só para vocês verem que interessante, olha o freio inserindo, observem o cálculo novo supragengival formado, e embaixo, aqui, se observarem, já é um cálculo subgengival que está aparecendo por transparência do tecido gengival. Então, na realidade, o que aconteceu? Se não houvesse a doença periodontal, que essa gengiva retraiu por conta da doença, e a partir de agora o freio começa a atuar. Ok? Então, muitas vezes o freio ele passa a ser vilão por conta de uma enfermidade periodontal já pré-existente. Em alguns casos, eu gosto de fazer antes da colocação do aparelho. E quando está com o aparelho, o ortodontista já fecha o espaço e ele cria uma certa dificuldade. É verdade. E tem alguns ortodontistas que acabam se passando, né? E ele acaba não vendo aquele freio. Aí, quando faz o fechamento, ele acaba fechando o espaço e depois o freio ele abre novamente o dente. Aí você fecha, abre. Aí depois de um certo tempo que ele vai ver, não, tem que retirar o freio. Aí ele passa para o periodontista para poder fazer essa cirurgia. É verdade. Aqui tem mais alguns casos de freios. Observem, por exemplo, aqui, ó, que a inserção do freio está na linha mucogengival. Porém, a retração da gengiva colocou a gengiva sobre o efeito do freio. Então, aqui, com certeza, vai haver um agravamento. E mesmo em áreas desdentadas, Alex, muitas vezes... Você botar prótese. Exatamente. Em áreas desdentadas, muitas vezes é necessário remover essa inserção muscular para facilitar uma boa adaptação protética. Olha aqui mais alguns casos de freios, tá? Bem grandes. Observem aquele cordão fibroso que a gente chama, tá? Interferindo justamente na posição dentária. Mais alguns freios, para vocês entenderem, isso aqui é um freio, esses acessórios menores a gente chama de brida, ok? Normalmente as bridas ficam localizadas de canino para trás. Mais alguns freios, olha que situação, Alex, dessa gengiva aqui, ó, doença periodontal totalmente instalada, aqui tem fenestração do tecido gengival, olha a raiz aparecendo com formação de cálculo, tá ok? O cálculo subgengival, a retração. Então, o que acontece? O freio, que numa situação normal, onde a gente vai ter que estar aqui, e o freio aqui, onde está exatamente na linha mucogengival, ele acabou sendo vilão e agravante da doença periodontal. Freios bipartidos são variações de freios, existe uma classificação com relação aos freios, mas não vem ao caso. O importante o que importa é saber justamente a atuação do freio. Observem essa inserção, Alex. Olha que loucura isso aqui, ó. Tá? Vai para a lingual, né? Principal e as bridas e a higienização do paciente. Horrível, tá vendo? Muito. Olha esse caso que interessante, Alex. Em vez de ter o freio principal bem acentuado, ele tem as bridas. Olha que bonito esse caso. Bem acentuadas essas bridas.
Tem acentuadas. Não é comum a gente ver bridas desse tamanho aqui assim, não. E cirurgias de freio, viu, Alex? Existem várias formas de se fazer cirurgia de freio, tá? Existe a técnica da cirurgia, preconizada pela cirurgia. Aqui eu estou mostrando para vocês o cordão fibroso chegando no palato. E aqui, no caso, é uma frenectomia. Observem, tá? É o mesmo caso, em cima e embaixo, aqui, ó. E foi totalmente removido o freio, tá ok? Então, isso é frenectomia. Então, aqui um caso mais recente, de uma menininha, era uma graça essa menina. Observem de perfil o tamanho do freio dela, tá vendo? Olha o tamanho, tá ok? Ô, Sani, então, nesse caso, você não iria até o palato, não? Não, porque o ortodontista não me pediu. Ele pediu para tirar somente o freio e não o cordão fibroso. Porque ele ia tentar, como não era um cordão fibroso muito exagerado, que repara que ele chega a ter uma papilinha aqui, ele falou, deixa eu tentar, se eu não conseguir, depois a gente remove. Porque o grande problema de remover esse cordão fibroso, Alex, muitas vezes, é uma cirurgia que a gente precisa ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente remove esse cordão fibroso e às vezes a gente acaba tendo um problema sério de hora que juntar os dentes e não ter uma papila bem formada. Não, ficar um black space. Um black space, entendeu? Então, como era uma menina jovem, que ele deu, sei lá, uns 7, 8 anos, 10 anos de idade no máximo, ele preferiu que removesse só o freio, ó, tá aqui onde era o freio, tá vendo? Olha como ele era. E ele falou, se precisar, depois a gente remove, mas aí a gente já consegue ver, a gente consegue fazer uma plastia nesse cordão fibroso e não remover a ponto de perder a papila. Quando tem esse cordão até o palato, geralmente às vezes eu faço um desenho de losango, deixando da margem gengival 2 milímetros, mais ou menos, predesenhando já a papila, né? Preservando para quando ele fechar, criar a papila. Porque às vezes quando ele fecha, ele acaba abrindo às vezes, né? Mas o aluno que está assistindo aqui, o profissional, é bom ele tem analisar cada caso e ver se é necessário ou não e conversar com o ortodontista que está indicando. E assim, às vezes é muito mais fácil você tratar do freio de um adulto do que uma criança, porque a criança está em processo de formação, então a gente não sabe qual vai ser o resultado final do crescimento da criança. Já numa pessoa de 18 anos de idade, 19 anos de idade, ela já está mais conduzida, ela já está mais formada. Então, a expectativa para o resultado pós-operatório é melhor do que em crianças muito jovens. Então, como aqui era um caso muito jovem, a gente achou melhor aguardar, porque como ela tinha essa papilinha aqui, a gente falou, poxa, de repente isso aqui é a futura papila a hora de juntar os dentes. E aí nós aguardamos um pouco. Uma técnica preconizada pela cirurgia, onde se remove totalmente e fazem as suturas, tá? Eu vou mostrar um monte de técnica cirúrgica. Então, basicamente é muito simples a cirurgia, gente. Depois de bem anestesiado o paciente, normalmente a gente faz anestesia em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetro de distância de ambos os lados. Por quê? Para que o líquido não deforme a área, não faça aquele volume de líquido e que a anestesia seja bem profunda também, para poder a gente retirar totalmente o freio. Então é muito simples. Só para lembrar, o que você está falando é um pulo do gato. O que acontece? A partir do momento que o professor Sani está falando, você injeta muito anestésico nessa região fundo do vestíbulo, você perde totalmente sua referência. Então, o que ele falou aqui agora é muito importante. Você tem que aplicar pouco anestésico para evitar essa perda de referência. Você perde a referência nessa região e você acaba se perdendo e tirando menos. Outra coisa importante, que no fundo de vestíbulo aí, Sani, nessa imagem aqui do lado esquerdo, de superior, onde o professor Sani está com a seta aí, aí passa uma artéria, uma veia nessa região, que às vezes acaba pegando quando você vai muito profundo. Então, quando você começar a fazer essa técnica cirúrgica, toma muito cuidado e não se assustar caso você pegue uma artéria e ficar pinçando, grinando no seu rosto. É normal. Acontece. Tá então, acabando o sangue, né, Alex? É isso. Acontece, é normal também, não adianta se preocupar. A coisa que eu gosto da técnica cirúrgica, Sani, é você pegar ou a tesoura ou a lâmina de bisturi, colocar rente à pinça hemostática, né? Exato, exatamente. Para não ter esse risco de pegar alguma artéria, alguma veia que passa nessa região.
É exatamente isso. Então, o que, que a gente faz? A gente passa justamente sobre a pinça hemostática para a gente poder cortar embaixo e em cima, tá ok? Ó, aqui a pinça está aqui, eu estou cortando embaixo e depois a gente já liberou o freio, porque lembrem-se que o freio ele não é só isso aqui, ele vem para cá um pouquinho e vem para cá um pouco também. Então, e depois a gente libera a parte de cima. Está aqui, ó, removido o freio, está aqui o freio e está aqui a sutura, tá ok? Alex, eu vou te confessar uma coisa. Essa técnica é uma das que eu menos faço, porque eu sou da opinião que tudo que existe tem um motivo. E a gente sabe, embora a gente não saiba exatamente a função definida do freio, mas a gente sabe que ele participa na movimentação do bolo alimentar, ele ajuda na dicção. Então, assim, eu não gosto de remover totalmente o freio. Eu quase não faço frenectomia. Eu faço mais frenotomia. Inclusive, tem uma técnica de sutura minha e do Eduardo Trevisani, que já é falecido, que a gente publicou essa técnica, eu vou mostrar para vocês também. Uma das técnicas que a gente usa, e é muito simples, Alex, isso aqui a gente consegue fazer até com a mão esquerda, tá? É muito simples, tá? Simplesmente a gente vem com o bisturi paralelo ao rebordo, paralelo à superfície vestibular do dente e faz uma incisão a 1 centímetro, 1,5 centímetros de distância, acompanha todo o freio, todo o contorno do freio. Isso, por si só, ele por ser uma mucosa, ele já retrai, ele já levanta. E daí a gente coloca o cimento cirúrgico, que funciona como se fosse uma barreira mecânica, para que não ocorra a reinserção das fibras, tá ok? Então é muito simples, quer ver, ó? Olha o meu desenho que lindo, ó. Deu um trabalho para fazer isso, Alex. Então, com o bisturi paralelo à face vestibular, ao rebordo, a gente faz essa incisão. Tá? Já estou colocando essas gotinhas de sangue para o pessoal não se assustar, porque sangra demais mesmo, tá bom? Então não precisa se preocupar. Está fazendo até uma poça de sangue aqui. Feito isso, Alex, a gente coloca o cimento cirúrgico dentro da ferida cirúrgica. Ou seja, esse freio vai ficar pela vestibular do cimento e o cimento vai ficar encostado no rebordo onde foi incisado. Esse cimento fica por uma semana, tá? O freio vai subir, uma semana depois você remove, tá aqui, ó, sem sutura, sem nada. Olha que linda essa técnica, Alex. Legal. E super simples de fazer. Qual o segredo? Manter o cimento cirúrgico muito bem fixado. O incômodo para o paciente? Nenhum praticamente, Alex. Nenhum, muito menos do que os fios de sutura procurando o lábio dele. Muito menos, Alex, tá? Então, o grande segredo é assim, não deixar esse cimento cirúrgico cair. O paciente tem que ficar bem alertado que se cair tem que vir colocar outro. Então, o cara não vai ter não vai ter aquela vontade, aquela tentativa inicial de mastigar sobre o freio, sobre o cimento cirúrgico e remover. E a gente assusta um pouquinho o paciente. A gente fala, você vai colocar outro, dói a beça, entendeu? Então, você entendeu, Alex? Aqui tem o freio e olha que bonito que ficou o aspecto. E o freio está aqui fazendo a função dele, que faz parte do feixe muscular do lábio. Então, Alex, só para você ver, olha o freio aqui, é um caso grande que eu trouxe para vocês, aonde a gente ia fazer uma cirurgia a retalho. Então, aqui no caso é a cirurgia de freio associada a outra técnica cirúrgica, tá ok? Então, vamos ver se vai funcionar. Observa como o freio traciona a margem gengival. Ó. Geralmente fica isquêmico a região que você puxa o lábio. Os alunos, os colegas que vão assistir o vídeo vão conseguir enxergar totalmente, tá? Ó. Ok? Olha o freio como está atuando na margem gengival, ok? Depois que a gente abriu a cirurgia a retalho, ele passou a interferir ainda mais. Olha só, foi feita a cirurgia a retalho, limpo, e olha só a situação. Isso aqui nunca haveria de cicatrizar direito com essa gengiva sendo tracionada. Então, vou dar uma dica para vocês. Não cortem o freio antes de fazer a sutura do retalho, porque senão vocês perdem a referência também.
Então, aqui, ó, depois de suturado com o lado bem pertinho, já tentando prender a gengiva novamente, repara, ó, que ó o freio aqui. Simplesmente uma incisão simples, paralela ao rebordo sempre, já está suturado aqui, ó. Tá ok, ó? A gente vai abrindo e pode aprofundar. E sangra mesmo. Lembrando que a lâmina tem que ficar paralelo, porque se vocês entrarem com a lâmina perpendicular, vocês vão seccionar a gengiva. E não, tem que deixar, tem que criar um rebordo. Tá vendo que legal? Ó? Sempre com a lâmina paralela aos dentes. Pronto, acabou. Olha o que aconteceu. Olha lá, traciona e a mucosa não mexe mais. Feito isso, Alex, só colocar o cimento cirúrgico, tá? Invadindo aqui dentro do corte e protegendo toda a região. Acabou a cirurgia. Ok, lógico, termina a sutura do retalho, né? Termina a sutura do retalho e coloca o cimento cirúrgico. Tem alguns profissionais que gostam de pegar e passar o descolador junto ao osso para remover. É isso. Para remover todo aquele periósteo, aquela inserção de fibras que ficam lá. Você também gosta de fazer isso? Já está comprovado que não existe a necessidade de fazer isso, tá, Alex? Não existe a necessidade. O importante é desinserir as fibras e colocar uma barreira mecânica aqui, o cimento cirúrgico, que vai cicatrizar aqui o rebordo, vai cicatrizar aqui, acabou o problema. A fenestração perióstica, é o nome disso, fenestração perióstica, dói um pouquinho, viu? E às vezes deixa uma cicatriz feia, desnecessária, tá ok? Eu, então, no meu consultório, nas minhas clínicas, nos meus cursos, eu não faço. Eu só simplesmente faço, ó, incisão paralela à superfície do dente, ou seja, eu deixo uma camada de mucosa aqui, eu não deixo fenestrado isso aqui, tá? Abri bem, soltei bem, eu simplesmente insiro o cimento cirúrgico dentro da área do corte, acabou. Peço para o paciente uma vez por dia fazer uma higiene, porque assim, o paciente ao puxar o lábio, ele vai enxergar isso aqui, essa ferida cirúrgica. Eu peço para ele higienizar e passar um pouquinho de Oncilon em oral base, que é uma pomada corticoide. Oncilon em oral base, acho que todo mundo conhece, né, essa pomada. É. Tá ok? E em uma semana está cicatrizado, está bem cicatrizado. Já pode tirar o cimento cirúrgico depois de 7 dias. Só para mostrar para vocês outro freio bem grande inserido. E se eu não me engano, aqui, Alex, exato, aqui a gente fez a fenestração perióstica que você me falou, ó. Que você falou, a gente descarna todo o tecido aqui. Alex, o periósteo é hipersensível, dói para burro, tá ok? Porque ele é muito nervado. Então não existe a necessidade disso, ok? Eu entendo que os colegas fazem isso para ter certeza que não vai haver a reinserção. Mas se tiver a barreira mecânica, está acabado o problema. Olha, isso aqui é de 92, Alex. Você já era nascido? Tá? Tá bom, meu amigo? Então, essa fenestração perióstica que o Alex acabou de falar para vocês é isso aí. Nada mais é do que a remoção do freio, depois vai com uma lâmina do bisturi até bater em osso para cortar o periósteo e a gente arrasta, tá? E a cicatrização aqui depois de uma semana, tá ok, pessoal? Eu não gosto, eu não faço, tá bom? A técnica cirúrgica não precisa de grande quantidade de material, é simplesmente asepsia, antisepsia, anestesia, escolha do instrumental correto, tá? As incisões, colocação do cimento cirúrgico e cuidados pós-operatórios. É muito simples, não tem mistério nenhum, tá? A frenectomia, ela apresenta resultados clínicos excelentes, tá? Ela tem um tempo operatório muito pequeno e ela dá um bom conforto ao paciente, a frenectomia, ok? Já a frenotomia, ela é um pouquinho diferente. Ela oferece as mesmas qualidades da frenectomia, porém ela preserva as estruturas do freio. Isso aqui essa definição foi criada por Edwards em 1977. Foi o primeiro pesquisador que fez a mudança da técnica, e antes sempre se removia o freio. E aí o Edwards tentou a frenotomia, ok? Então, baseado nele,
eu e o Trevisani, nós publicamos um trabalho no Jornal Brasileiro de Periodontia em 2001, como já faz tempo isso, cara, eu não sabia que tinha tanto tempo assim, tá? Então tem um desenho esquemático para vocês entenderem, porque não é muito fácil, chama-se Anatomia com Sutura Mucoperiosteal, ou seja, a gente resolveu fazer aquela técnica do freio onde se insere o cimento cirúrgico, uma pequena modificação, tá ok? Então aqui está o desenho, aqui está o esquema, né, representando, tá? O freio está aqui está o freio sendo representado, tá? O que é feito? É uma incisão, como eu falei para vocês, paralelo ao longo do eixo do dente, soltando todo o freio, tá? Então fica soltando, a gente vai estender, uma incisão em forma de V, tá ok? Acompanhem a seta para vocês entenderem. Aqui está a linha mucogengival, aqui a mucosa de revestimento, tá? Feito isso, soltado o freio, Alex, tem a parte mais difícil da cirurgia, que é conseguir, no fio de sutura, na ponta do fio de sutura, a gente dá 3 nozinhos exatamente iguais. Quem está acostumado a pregar botão de camisa não tem esse problema, tá? Mas não é fácil. Então, são 3 nozinhos, tá ok? No fim do fio de sutura, que vai funcionar como um stop. Então, a gente faz a primeira função da sutura na altura da linha. Cadê a seta? Na altura da linha mucogengival, a gente entra epitélio conjuntivo, tá ok? Olha o freio aqui em cima, tá ok? Feito isso, a gente puxa todo o fio até o stop bater na gengiva. Depois, a gente vai fazer a sutura por debaixo da mucosa do freio. Olha o freio levantado aqui, aqui é a inserção muscular dele, a gente passa somente no tecido conjuntivo. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Ah, estou entendendo. Eu vou reforçar algumas vezes mais, tá ok? Feito isso, Alex, a gente vem para o lado oposto, então a gente passou pela mucosa do freio, a gente vem para o lado oposto e entra conjuntivo e epitélio. Com o mesmo fio, tá? Conjuntivo e epitélio. E estica esse fio. Uma vez esticado o fio, a gente entra novamente, a gente segura na ponta do fio aqui, ó, acompanha a seta, e entra novamente aqui e puxa. E aí a gente vai ter uma alça e um fio, a gente faz a sutura e terminou a sutura. Vai ter o esquema, não precisa ficar nervoso não, tá? Não, mas aqui a pessoa depois o vídeo é bom que ele para e revê. Aham, é tranquilo, tá? Então tá aqui, ó, Alex. O stop, o fio passou aqui, saiu, entrou pelo epitélio, saiu aqui no conjuntivo, abraçou o freio por dentro, pelo conjuntivo, veio aqui no conjuntivo, saiu, voltou, saiu e fez o nó, tá? Então vamos lá. Do lado esquerdo ele dá 2 entradas na saída. Na entrada ele dá uma entrada e na saída ele dá 2. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o esqueminha aqui. Deu um trabalho, Alex. Deu um trabalho para fazer isso, você não faz ideia. Então vamos lá, ó. Aqui está a situação, freio, veio o bisturi, incisão em V, ok? Levantou o stop, epitélio conjuntivo, saiu somente pelo conjuntivo do freio, vem, entra conjuntivo do lado oposto, sai no epitélio, segura a linha, tudo bem? Entra de novo, sai, e aqui tem o outro fio, e aqui faz o nó. Ok? Perfeito. É bem simples, não é difícil não. Seu esquema é sempre maravilhoso. Ok? Daí na hora. Obrigado, Alex. Daí para retirar é fácil. Ó. Uma semana depois, o freio estava reposicionado. Se quiser colocar cimento cirúrgico, coloca. Se não quiser, não coloca. Daí você vem aonde você terminou a sutura, você corta aqui e puxa pelo stop. Olha aqui o fio saindo totalmente. E ele está aqui reposicionado. Olha onde ele era. Ó. Aqui já era uma pessoa de idade, a gente não quis tirar o cordão, porque senão ia ficar muito feio. Além dos dentes não serem bonitos, ia ficar muito feio. Às vezes, o stop ele é tão pequenininho, por isso tem que dar 3 ou 4 nós, que ele acaba entrando para dentro do organismo. Quando ele entrar, não tem mistério nenhum. Vocês se lembram que aqui, nesse lado, tem 2 passagens de sutura.
Com cuidado, você corta uma e puxa, ela sai também totalmente sem problema nenhum. Às vezes, devido à fibrose, ele fica meio preso. Então, daí você segura bem firme, melhor ainda com porta-agulhas e dá uma puxada bem forte. O paciente nem sente dor, tá? Pode ficar sossegado, eu garanto isso para vocês. Então, tá aqui, ó, a técnica feita com sutura. Então, aqui a técnica feita com a sutura, como era, olha o freio aqui em cima, aonde ficou, mantendo a função dele. Outra também, olha aqui onde era o freio, olha ele suturado aqui em cima, tá vendo a sutura? Eu acabei de fazer a cirurgia. Então fica pouca coisa exposta. Porque às vezes nem o cimento cirúrgico tem necessidade de colocar, só passar uma pomadinha de Oncilon aqui está resolvido o problema. Aqui foi colocado com cimento cirúrgico, o paciente desapareceu, era para voltar uma semana depois, ele voltou 15 dias depois, já a sutura já se desfazendo. Então, ó, totalmente cicatrizado, é só tirar o cimento cirúrgico e puxar o cozinho que ele sai. Aqui, ó, estava solto, ó, já totalmente cicatrizado. O ponto aqui já estava até machucando o paciente, ó. Tá vendo que tem uma lesãozinha aqui por causa do ponto do nylon? Tá? Só puxar e tirar, ó. Olha como fica bom, tá vendo? E acabou o problema. Então, é uma técnica muito simples. Aqui, depois de totalmente cicatrizado, uns 15 dias depois, não mais, acho que uns 20 e poucos dias depois. Olha o aspecto, tá ok? Mais um caso, esse aqui era um paciente, coitado, um deficiente bucal. Daí ele não conseguia higienizar direito, então a gente só reposicionou o freio onde ele era, olha o freio aqui reposicionado, longe da margem gengival, tá? E essa técnica do cimento, de fazer a incisão nos freios e só inserir o cimento lá dentro, é muito boa também em bridas. Olha esse caso aqui do implante, onde não havia rebordo, Alex. Tá vendo? Olha as bridas já na margem gengival. Foi feito simplesmente a incisão paralela à superfície dos dentes, alto, e colocado cimento cirúrgico. Olha que legal que ficou. A gente criou um aumento bom de rebordo que não traciona a margem dos implantes, ou seja, diminui a chance de algum... E formou tecido queratinizado ali também, né? Percebe? Forma a gengiva inserida novamente. Tá ok? Tecido queratinizado. Ô, Sani, como você faz a incisão? Você gosta de divulsionar o tecido? Não, eu vou com tanto para um lado quanto para o outro com a tesoura? Não, eu gosto de ir com a lâmina do bisturi. Porque a tesoura, ela faz cortes muito irregulares, Alex. Então, o que eu faço? Aqui com a superfície do dente, eu apoio a lâmina e faço esse movimento aqui, ó. Eu apoio o cabo do bisturi e faço isso aqui. Então a gente não fica criando vários planos de incisão dentro da ferida cirúrgica. Eu só faço esse movimento aqui. Entendeu? Consegui. É porque nesse caso aqui do lado direito superior, tá vendo? Você fez a incisão, aí. Eu pego a lâmina de bisturi, às vezes tá aqui, né? A ferida. Pega a lâmina, desculpa, a lâmina de bisturi não, a tesoura ou a hemostática e vou divulsionando por dentro. Sim. Entendeu? Aí pega aqui, ó, divulsiono só para deixar pelo menos até melhora a sutura. Sim, é verdade, facilita a sutura. Mas você faz isso? Às vezes eu faço, Alex, mas eu volto a te falar, eu prefiro fazer um bisturi. Eu apoio o cabo do bisturi aqui e vou fazendo esse movimento de pêndulo aqui, lá para baixo, entendeu? Vou descendo com o cabo do bisturi e vou... É uma divulsão com lâmina. Mas a divulsão correta é com tesoura cirúrgica, a gente sabe disso. Então, continuando nosso papo aqui, ó, aqui a gente tem uma inserção de freio alta e a gente observa quase que não tem gengiva inserida. Então, a gente pode associar as técnicas cirúrgicas, onde a gente faz uma boa raspagem, sabe que não existe mais a doença periodontal, remove um pedaço de enxerto gengival, libera o freio e ainda já enxerta uma gengivinha aqui para tentar criar uma gengiva inserida nesses pacientes, tá? Perfeito. Daqui o resultado inicial, a colocação e o resultado final. Ou seja, além de eliminar o freio, a gente sabe que com certeza essa gengiva vai impedir qualquer tentativa de reinserção de freio. E eu já falei da outra aula, na outra vez que a gente se encontrou, Alex, que eu, apesar de não ser estético, eu sou fã do enxerto livre de gengiva. Porque se você ver na aula passada,
Todo enxerto livre de gengiva que não fique exposto ao meio ambiente, ou seja, você remove e já coloca imediatamente no leite receptor, a tendência dele é criar o blow-up, que a gente chama. Então, eu tenho muitos casos que ele ficou aqui embaixo, daí quando você vê, ele virou aqui tudo e criou uma faixa de gengiva inserida muito bonita e muito grande. Então, eu sou fã do enxerto livre de gengiva, por incrível que pareça. Lógico, em regiões que não comprometam a estética do paciente. Isso tá? com a maturação do tecido, com o tempo. E a pessoa que está Exato. assistindo aqui e está com um pouco de dúvida, eu vou deixar na descrição o link do vídeo 1, do vídeo 2 que a gente fez, para a pessoa na dúvida ir lá assistir a aula novamente. Olha esse caso aqui bonito associando com o enxerto livre de gengiva, Alex. O caso inicial, raspado, limpo, o freio ainda está aqui, removemos o freio e colocamos o enxerto livre de gengiva. Uma semana depois, observa, olha que interessante, quero que vocês prestem atenção nisso. Observem que as retrações estão aqui, tá? E o enxerto está aqui, ó, tá? Observe que tem retração ainda, tá? E agora, isso, tá ok? E isso, o que vai acontecer, vocês vão ver no próximo caso. Essa gengiva, ela cresce e chega a recobrir a gengiva, a retração. Olha esse caso do implante aqui, que dá para vocês verem melhor. Vocês estão vendo a situação? Olha, a base da prótese aparecendo, a inserção do freio alto, foi feito a remoção do freio, colocar, eu exagerei na remoção do freio, tá bom, gente? Coloquei um enxerto de gengiva, como era, uma semana depois, vocês observem, eu vou até voltar para vocês verem, tá? Observem que eu não coloquei, cadê a flechinha? Eu não coloquei na margem da gengiva, eu coloquei um pouquinho abaixo, tá? Uma semana depois, observem a margem gengival, já como é totalmente diferente dessa. Por quê? Porque o tecido, conforme ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai invaginando. E olha que legal, gente. Como era, 21 dias depois, o enxertinho aqui, e olha só, cadê o término do preparo da próstata? Totalmente coberto com enxerto livre de gengiva. E olha o tamanho do enxerto, Alex. Observa, tá? Vamos voltar um pouquinho? Pequenininho. Repara que não é tão grande assim, tá ok? E olha o tamanho que o bicho ficou, ó. E observe que a gente enxerga gengiva queratinizada aqui, ó. Tá ok? É bom também falar, Sani, não é para a pessoa, o profissional que for fazer a instalação do implante, tomar cuidado com a análise da anatomia da região que ele vai fazer. Porque às vezes ele faz a inserção do implante e depois tem problemas no futuro. Bota o implante onde não tem queratina, não tem freio bridas naquela região e acaba tendo recessão, exposição de rosca. É verdade. Então, muitas vezes, vale a pena, antes de instalar um implante, você já fazer o condicionamento do tecido gengival, até para você conseguir já uma cama gengival melhor para a colocação do implante e ficar esteticamente mais compatível. Tá? Com certeza. E vamos falar um pouquinho de freio lingual, que não tem nada a ver com estética, mas já que estamos falando de freio, o freio lingual, ele é uma situação que eu recomendo às pessoas que não têm muita prática não se meterem a fazer o freio lingual, tá? O freio lingual, muitas vezes, ele interfere realmente na dicção da pessoa, ele tem dificuldade de deglutir, tá ok? Então, aqui está um caso de freio, olha o freio lingual aqui. Então, como que é feito? A gente anestesia a língua do paciente dos dois lados, pode ser duas pitéricos ou pode ser infiltrativa, não tem problema nenhum. Depois, como é que eu faço para levantar a língua do paciente? Eu simplesmente passo um fio de sutura de um lado e um fio de sutura de outro e faço uma alça, tá ok? Para a gente tracionar. Feito isso, é que nem a técnica da cirurgia, é feito um pinçamento, tá ok? E a gente vai com o bisturi pela base da língua, removendo tudo, tá ok? E por debaixo do também. Só que, com detalhe, muito cuidado com uma entidade anatômica que está aqui embaixo, que são as tonsilas linguais. Você não pode suturar, porque aí são ductos da glândula sublingual ou submandibular. Então, o que acontece? Se você suturar, o paciente vai chegar parecendo um pelicano. Aconteceu isso também, no curso nosso.
Acontece, entendeu? E depois é um saco para drenar isso aí, tem que dar É. antibiótico, anti-inflamatório, fazer compressa, é um saco, tá ok? Então, muito cuidado com as tonsilas linguais, ok? Então, nós vamos ver Deixa cicatrizar por segunda intenção. Sim, sim, sim. Então, olha aqui esse caso, ele abria a boca quando ele punha a língua para fora, né? Injeção. Olha a situação dele. Então tá aqui, ó, pinçado, fiz 2 pinçagens e cortei exatamente aqui no meio, ó. Entendeu, Alex? Eu usei 2 hemostáticos, fez um só e passar a lâmina, e como era um freio grande, a gente colocou 2 hemostáticos, pinças hemostáticas e removeu esse miolo aqui. Também gosto de falar, Sani, que o profissional que vai fazer esse tipo de cirurgia, é bom já mandar o paciente previamente para o fonoaudiólogo para poder fazer o tratamento, porque ele vai mudar a fala, vai mudar a questão, não vai saber onde vai colocar a língua. Inclusive, também fiz... É isso. Tem na playlist aqui uma conversa, você vai lá, fonoaudiólogo, no canal do YouTube, que eu tenho uma conversa com a fonoaudióloga que ela fala principalmente sobre essa questão de freio. Que hoje em dia está até mandando recém-nascido já fazer a cirurgia. Que ele já faz a cirurgia, já sai mamando na mãe. Já pegando o peito. Verdade, é isso mesmo. É verdade. E olha que loucura, depois de feita a cirurgia, olha a musculatura lingual dele totalmente hipertrofiada aqui na região, de tanto ele tracionar a língua, e hipertrofiada aqui na frente, ó, tá ok? Então isso aí só se resolve realmente com o fonoaudiólogo. E o grande cuidado no freio lingual é essa coisinha aqui, que é a nossa artéria lingual, tá vendo? Aqui eu coloquei com muito cuidado a tesoura por baixo, só para tracionar ela para fora para mostrar para vocês. Não é muito bom cortar uma artéria lingual, viu? É difícil, dá trabalho, tá? Eu, graças a Deus, não cortei nenhuma, mas já que o colega que cortou. A coisa é feia, o sangue espirra longe, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso.